Fala pessoal, e aí? Como é que vocês estão? Amém? Pessoal, hoje eu vou falar de um assunto aqui que é... Alguns aí podem até falar que todo mundo já sabe disso, mas eu vou te dizer uma coisa, não é todo mundo não, viu? A gente precisa entender como a nossa vida se encaixa na sociedade e quais são os fatores que influenciam na nossa vida, tá bom? Tem pessoas, né? Até falei um pouco no outro vídeo, que fala assim: ah, não quero saber de política não, eu quero viver minha vida de boa, quero tomar minha gelada e tal. Que é o direito de cada pessoa, principalmente o trabalhador honesto, né? Trabalha tanto, se dedica tanto, acorda cedo, cumpre os seus horários ali, né? E quando ele quer descansar, ele quer, né, curtir aquilo que ele trabalhou, realmente. Mas muitas vezes você não entende que a máquina pública é que define questões da sua vida, questões que podem valer a sua vida. É sério isso. Que nem, por exemplo, no Brasil, se paga 5 meses do seu trabalho, 5 meses do seu ano, são para pagar impostos. Aí eu te pergunto, quando você precisa do serviço público, ele é bom para você? Se um filho seu passa problema e você não tem como levar no particular, problema de saúde, você leva numa UPA, por exemplo, seu filho é bem atendido, é na hora, você chega lá e ele é atendido na hora. Quando tem que agendar uma consulta para o clínico geral, você agenda de manhã para atender à tarde ou no outro dia, assim como uma clínica particular. E quando é atendido, é suficiente? Eis a questão. Será que a estrutura do bairro onde você mora ela é boa? Será que não há local abandonado, centro comunitário abandonado? A segurança ela é perfeita para você? Quando você chama a polícia, vai de imediato? A educação que seu filho recebe, ela é perfeita no sentido assim, ela é satisfatória, no mínimo, para você? Então, você paga por isso. Mas é justo, por exemplo, você trabalhar, ganhar R$1.500 por mês e 5 meses do seu salário do ano, né? Desses R$1.500, 1.500 5 vezes no ano vai para pagar imposto. Você acha justo isso com você? Presta atenção, você que me ouve. Então é preciso você entender como as coisas funcionam, para que a gente possa fazer algo diferente, para que a gente possa ter uma vida melhor. Você imagina se esses 5 meses, faz as contas aí, você que está com a sua calculadora mental aí da sua renda mensal, você que tem salário fixo ou a média, calcula aí esses 5 meses, vamos colocar aí que ficasse 1 mês para manter ali a estrutura mínima, né, dos representantes. Se ficasse 1 mês somente seu salário, pelo menos 4 meses do seu salário ficasse para você, sua vida ia ser melhor? Seus filhos teriam uma vida melhor? Então pense comigo. Então, a gente precisa ser alguém que fiscaliza os nossos representantes e saber entender como as coisas estão acontecendo, para que você não fiscalize, vamos dizer assim, julgue e condene a pessoa errada e às vezes venha inocentar e até votar novamente na pessoa errada, né? Então, presta atenção comigo. No Brasil, o Brasil é uma república federativa. E para administrar esse país, né, para cuidar desse país, vamos dizer assim, eu vou falar, esse vídeo é para aquelas pessoas, para que você entenda de forma simples como funciona o sistema, o estado que você vive, que você mora, que coordena até mesmo o horário que você sai de casa. A gente está vendo muito sobre isso. Então, existem 3 poderes, chama-se poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Então, o que é o poder executivo? Vou falar na esfera do Brasil, tá? Não vou falar de estado nem de cidade. Mas na administração do Brasil, poder executivo é o presidente, aquele que a gente votou nele, nós votamos, né, no presidente da República, esteja lá eleito o que eu votei ou o que você votou, não importa, mas eu quero dizer, o povo vota no presidente da República. Ele é o que executa
né, o governo, ou seja, ele que cuida do onde o dinheiro vai ser investido, ele tem os seus ministros para auxiliar, é ele que executa as leis, os projetos de leis que vêm para a nação. Então ele coloca em prática aqueles projetos, os planos, chama-se plano de governo, né? Então a forma que vai governar, o dinheiro que vai para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, naquilo que o país precisa, para a economia e tudo mais, o presidente ele executa o plano. Então ele faz, ele trabalha. E esse presidente no Brasil, né, vamos falar do Brasil, ele é eleito pelo voto. Você vota no presidente. Agora existe um outro chamado poder legislativo, que no Brasil temos a Câmara dos Deputados, né, onde tem hoje no Brasil 513 deputados, e temos o Senado, onde tem 81 senadores. O poder legislativo é onde se criam os projetos de lei e se debatem as ações que vão ser realizadas. Ou seja, cria-se uma lei, por exemplo, na Câmara Federal, né? Um deputado ele cria um projeto, né? Por exemplo, um projeto proibido ficar em pé nos ônibus circular, né? Nos ônibus, transporte público. O deputado cria essa lei. Essa lei vai para uma comissão, essa comissão vai avaliar, depois vai para o presidente da Câmara dos Deputados, no caso. Aí o presidente ele vai colocar para votação ou não, no momento dele, porque ele tem esse poder. O presidente, não da República, o presidente da Câmara dos Deputados, que eu estou falando, que é poder legislativo, tá, gente? Então não estou falando do presidente da República. Não é o presidente da República que diz assim: olha, é bom esse projeto aí para o povo está me pedindo isso. Teve um pessoal que votou em mim para eu colocar essa lei, de que é proibido ficar de pé nos ônibus, né? Que a maior hipocrisia que tem é essa: cobra o cinto de segurança de você que tem carro, que anda de carro, mas a pessoa pode ficar de pé no transporte coletivo, né? Então tá, aí a pessoa fala: ô presidente, tem que mexer isso daí, presidente, tem que acabar com essa hipocrisia, as pessoas têm que ficar sentadas nos ônibus, nem que cria mais ônibus, cinto de segurança para todo mundo em segurança, transporte coletivo, acabou com essa hipocrisia agora, a empresa de transporte que se vire. Aí o presidente fala: beleza, eu quero fazer isso, só que eu tô numa república presidencialista, então o que tem que fazer? Tem que o Congresso fazer isso. Aí um deputado vai e coloca. Se o presidente da Câmara a concordar com isso, ele tem esse direito, esse poder, né, pela Constituição, ele pega e fala: um bom projeto. Aí ele coloca para votar. Os deputados vão fazer uma sessão ou várias sessões, vão falar sobre o assunto, discutir, né, os partidos vão conversar um com o outro, aí de repente aprovou, beleza, agora a partir de hoje tem que ser, não pode estar ninguém de pé dentro do transporte coletivo. Acabou? Não. Agora vai pro Senado Federal. Lá no Senado tem 81 senadores. Desses senadores, 3 de cada estado. Então, temos 26 estados no Brasil e mais o Distrito Federal. Então, fica 81 senadores. Entenderam? Então, chegou nos senadores, eles vão votar de novo, eles vão discutir, eles vão conversar, eles vão avaliar, o deputado de cada partido vai dar seu parecer, de repente vai falar: pessoal, vamos votar, aprovou. Quando aprovou no Senado, eles mandam para o presidente. Aí o presidente tem o poder de sancionar ou vetar. Se o presidente olhar e falar assim: essa lei aqui eu não consigo cumprir, não temos ferramentas, não temos como fiscalizar, não tem dinheiro para isso esse ano, então eu vou vetar. Aí ele veta. Aí como o presidente não quis fazer, aí volta lá para o Senado, entendeu? Vai raciocinando comigo, gente, presta atenção. Volta lá para o Senado, aí a pessoa vai ser reavaliado, aí o Congresso tem um poder de derrubar o veto, tá? O Congresso vota com um número lá de parlamentares, fala assim: presidente, não adianta você vetar, tá? Você não querer a lei, a gente aprovou, vai ter que ter. Existe esse poder, gente. Você tem que parar de pensar que o presidente da República ele tem todo o poder. Tem que parar de pensar isso. Tem pessoas que falam assim: o presidente não fez tal coisa, o presidente falou que ia fazer e não fez.
Não é uma vontade própria, isso é democracia, não é a vontade dele. Ele tem uma vontade pessoal, mas essa está sujeita ao legislativo e ao judiciário, que tem poder para avaliar também as decisões. O que é o judiciário, o juiz? Aqui no Brasil, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça. Né? O que é o poder judiciário? É o poder que ele tem que fiscalizar. São os juízes que têm que olhar e fiscalizar. Quando acionado, eles vão olhar para a lei que foi feita e vão aplicar multa, vão aplicar prisão, vão aplicar punição na pessoa que descumpriu aquela lei. E o presidente vai lá e fala, vou sancionar essa lei, gostei dessa lei, é uma lei boa. Né? As pessoas têm que ficar sentados no ônibus, não pode ficar de pé. Aí a lei começa a valer a partir daquele momento. Aí o que é o juiz? Quando alguém chegar e falar assim, juiz, né? Supremo, tem uma empresa que tem pessoas que estão andando de pé ainda. Aí o juiz vai lá, vai investigar ali, vai ter os órgãos para isso e vai decretar uma punição que está prevista na própria lei. Vocês entenderam? Então, gente, é importante entender isso. Tá? Então é importante compreender isso. Eu falei da forma mais simples possível. Entendeu? Existe todo um sistema, mas eu falei da forma mais simples possível, para que a gente entenda isso e explique para as pessoas também como funciona o Brasil. Porque às vezes por falta do conhecimento, foi como eu falei no início, você vota em alguém de novo, porque, sem entender que ele tem uma responsabilidade em algo que te prejudica. E muitas vezes você condena alguém que não teve culpa. Por quê? Porque aquilo não ajudou ela. Ela tentou fazer, mas não conseguiu. Então, por exemplo, teve um projeto na Câmara uma medida provisória, algo que o presidente faz. O que é medida provisória? Tá? O presidente tem um projeto que ele quer colocar no país, ele quer executar. Mas como foi falado, o legislativo tem que avaliar e aprovar. São os deputados, senadores. Então tinha um projeto do presidente, por exemplo, que era o 13º salário para o pessoal do Bolsa Família. Aí, o que aconteceu? Ele criou uma medida provisória. O que é isso? Aquele projeto, aquela lei, ela passa a valer por um período temporário. Aí o governo aplica até que o pessoal do legislativo vote. O que aconteceu? O presidente do legislativo, da Câmara, não o presidente da República, tá? Vocês têm que entender, às vezes fala o presidente do Supremo, o presidente do Congresso, o presidente do Senado, o presidente da Câmara e o presidente da República. O presidente da República fez uma medida provisória dando 13º para o Bolsa Família, para as pessoas mais carentes, que mais precisam. Mas o presidente da Câmara, atualmente chama-se Rodrigo Maia, ele não colocou em votação. Se ele colocasse em votação, o projeto certamente seria aprovado, porque quem que vai votar contra os pobres? E esse projeto viria para o presidente de novo, e o presidente ia falar, peraí, vamos colocar aquilo que eu prometi, 13º para o Bolsa Família. Mas o presidente da Câmara não votou, ele pegou o projeto e guardou, pôs lá embaixo. Não colocou em votação. Então, por que hoje no Brasil não tem 10º? Aí você tem que entender. Por isso que eu fiz esse vídeo. Por que hoje no Brasil não tem 13º para o Bolsa Família? Você que recebe o Bolsa Família. Por que não vai ter 13º para você? Porque o presidente da Câmara não colocou em votação. Porque é assim que funciona o seu país. Vocês entenderam? Então é independente da vontade do presidente. A democracia é dessa forma. Então, compreenda as coisas. Compreenda. Às vezes algo não acontece, um projeto que você gostaria, ou algo que você queria que o presidente fizesse. Compreenda por que isso não aconteceu. Entenda a divisão dos poderes. Existe poder executivo, presidente que executa, que faz, legislativo que vai criar as leis, vai votar os projetos do presidente também, se aprovar ou não, eles têm esse poder, e o poder judiciário, que é um poder fiscalizador que aplica a justiça. Tá, gente? Compreende isso, tá? Entenda. Não depende de uma pessoa só, depende de um conjunto.
Por isso, nas próximas eleições agora, quando você for votar para vereador, veja bem para quem você vai votar, porque o vereador é o legislativo da sua cidade. Não adianta você votar só no prefeito. Quando você for votar de novo a eleição para o presidente, presta atenção quem é o deputado federal que você vai votar, quem é o senador que você vai votar. Vamos começar a olhar para isso. Vamos votar bem para os cargos do legislativo. Vamos votar bem para senador, vamos votar bem para deputado federal, para deputado estadual, para vereador. Começa a pesquisar a vida da pessoa, busca conhecer. Hoje em dia é fácil, gente, rede social, você conhecer o candidato até pessoalmente. Tenta conhecer a vida da pessoa, o que ela defende, qual que é a origem dela, se o partido dela, as coisas que ela fala, as coisas que estão no partido dela, concordam com o que você pensa. Presta atenção nisso. Sabe? Você olha e fala assim, eu vou votar em tal pessoa, mas espera aí, de qual partido ele é? Ah, do partido tal, tal, tal. Aí esse partido ele é a favor desse pensamento, mas eu não gosto desse pensamento. Então já é uma pessoa para você não votar. Você vai atrás de alguém que tenha um pensamento que propõe algo igual a você. Porque mesmo que ele seja eleito e ele dê para trás, você vai poder cobrar ele. Você vai poder ir atrás dele, você vai poder ligar para ele, você vai poder reivindicar, fiscalizar ele. Então, pessoal, compreenda tudo isso. Tá bom? Vamos lá e Deus abençoe a todos.